Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: permaneça firme na fé. E o versículo principal dessa meditação diz o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Uma triste realidade tem aumentado consideravelmente nesses últimos tempos. Pessoas que tinham uma grande fé em Jesus o abandonaram. Muitos, inclusive, trocaram por riquezas, como aconteceu com Judas, registrado em Mateus, capítulo 26. Vamos ler os versículos 14 ao 16, que diz o seguinte: Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Então, Jesus foi orar no Getsêmani, e quando terminou, disse para os seus discípulos, registrado em Mateus capítulo 26, vamos ler os versículos 46 ao 49, que diz o seguinte: Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada, de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele, e o beijou. O comportamento de Judas, infelizmente, continua se repetindo nos dias de hoje e aumentará, como já foi alertado pelo próprio Senhor Jesus, registrado em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz que o amor de muitos esfriará, e isso ele está dizendo em relação ao fim dos tempos. Por isso, precisamos estar em constante alerta, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E também devemos orar a Deus, fazendo o seguinte pedido, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Registrado essa passagem em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 ao 9. Deus te abençoe.